o alienígena está procurando a informação da imortalidade. Isso, a busca da imortalidade a gente encontra nos mitos. O alienígena não quer morrer, não quer fazer a experiência da morte, ou passar pela experiência da morte. Que é exatamente o que Marduk falou, Enlil falou, né, nas sessões que a gente fez. Eles têm medo de passar pela experiência da morte do corpo energético dele, do corpo cósmico, do corpo de quinta e sexta dimensão, quarta, quinta e sexta. Nós, o humano e na verdade ele, o grupo dele de pesquisa, estava tentando entender para que serve a pesquisa que eles estavam fazendo. A pesquisa, né, o contato com os ETs. A gente pensou que estava estudando as alienígenas, os arquétipos, né? Mas na verdade a gente estava estudando a gente mesmo, nós. Por que nós estamos aqui na Terra, nesse universo? Por que a gente precisa se confrontar, se encontrar com o extraterrestre? Por que precisamos criar essa experiência de encontro com o extraterrestre, ou abduções, ou trocas energéticas de informações? Essa era a pergunta que eles estavam fazendo, que eles começaram a fazer, entender por que eu estou criando essa experiência, né? Esse encontro com ET, estou falando de ET, o que tem dentro de mim que precisa disso, né? O que isso traz para o planeta, neste mundo, para o nível das energias? Assim, a gente descobriu algo interessante. A gente veio para a Terra para viver ou para experimentar, passar a experiência da vida e da morte. Simplesmente nós, como consciência, como almas, como seres de essência eterna e infinita, viemos viver a experiência da vida e da morte. Somente passando pela experiência da morte física é que a gente compreende que neste universo a morte não existe. Somente passando pela experiência da morte física é que a gente compreende, entende que a morte não existe neste universo. O alienígena tem muito medo de morrer, tem medo de passar pela experiência da morte. Por isso que ele não vem encarnar no corpo físico que nem a gente. Eu perguntava sempre para os ETs, ei, por que você não vem encarnar como humano? Eu não, tá louco? Passar pelo esquecimento, ficar limitado, ficar um idiota Dor. como vocês. E o medo da morte do corpo físico, de passar, viver, né? É, a medo da morte por corpo físico é quase a experiência que o humano passa sofrendo dor. Ele tá. Essas dores que o humano só vai tendo durante a vida dele, a existência, Ah, são pontos de quase morte. Não chega a ser, mas são mini é a experiências de resistência, morte. né? A É, eternidade. Aí o medo da morte. são mini existências de quase morte, porque dor de cabeça, um acidente, dor no corpo, todas as dores, o sofrimento que o humano tem é a São respeito bloqueios da do fluxo morte. de vida. Desculpa, É, a resistência, é que desculpa te todas cortei. essas dores que o humano sofre, o sofrer do humano, que é dor, doença, toda essa que sente realmente dor no corpo físico, é uma amostra do que é a morte, do que é o entendimento de morte para o alienígena. Porque o alienígena, o extraterrestre, ele não quer vir para a Terra, ele não quer esquecer, porque ele sabe que ele vai sentir dor, vai sofrer, vai ter muitas coisas que não são prazerosas para ele, e no final da existência do final ele ainda vai morrer. Que morrer parece que é uma extrema dor profunda que o humano já experienciou pequenas dores durante a vida dele. E o extraterrestre não quer passar por isso. Isso é uma grande loucura. Uhum. E essas dores que a gente vai sentindo, as doenças, os sofrimentos, são o resultado da energia parada, ou seja, de a gente não estar fluindo, porque a gente tem medo de morrer, daí a gente segura a vida, que é a existência, que é eterna e infinita, mas segura a vida e daí resiste. E ao resistir ser imortal, ao resistir ser existência, a gente tem medo de morrer, de acabar a vida e fica doente. Daí a gente produz a doença assim, resistindo ao fluxo da imortalidade, que é o nosso ser, a nossa essência, né? Então a gente se acredita como humano, ridículo e limitado, que fica doente. É, A gente e é aceita isso ao a resistir ser doença. imortal. A doença é tão doida porque, em vez de ser tratada enquanto informação,
porque é uma informação. Quando vem uma doença a respeito, ó, perceba o que você não está fazendo por você, que apareceu essa doença. Ela é vista como algo para ser só tratada a respeito da dor, mas não enquanto informação. Porque se for, beleza, a doença apareceu, agora vou tratar a dor, entendi. Vou amenizar a dor, já que eu não consigo, não tenho controle total do meu corpo físico, mas eu vou ver a informação dessa doença. Qual a informação que essa doença me passa? É para eu me atualizar? É para eu olhar mais para mim? É para eu, tipo, o que que eu tenho que fazer? Qual a informação dessa doença? Porque toda doença vai passar uma informação a respeito. Não é uma doença pela doença. Você Qual está é a dizendo a informação? doença é uma mensagem para o humano? É uma mensagem. Um Porque recado? até se for, isso, até se for genético, qual o recado que a minha família, a minha ancestralidade não aceitou, que eu ainda não aceito, que eu estou reproduzindo essa doença ainda? Porque é uma informação, é, é informação, é um recado, é uma mensagem, é algo para ser visto em sua essência, sua raiz, o que que é? Não estou colocando ela como inválida, ela acontece, quem está passando sofre, tipo, tem todas as consequências da doença, tem que buscar o tratamento, buscar os meios terrestres para tratar o que está acontecendo. Mas por que também não ver a parte espiritual A da parte essência psíquica da cósmica, essência, psíquica? Por que não ver emocional, isso, mental. principalmente a emocional? Por que não ver a parte emocional? O que na minha emoção fez com que essa doença ficasse visível, aparecesse, ficasse no meu corpo? O que no meu emocional eu não consegui tratar? Será que é algo da minha infância? Será que é algo da minha família, da ancestralidade? O que será que eu não percebi antes dessa doença ficar visível, dessa dor ficar visível? Porque é uma informação, um recado, uma mensagem para ser vista, além de ser tratada na parte com médicos, terapeutas, toda a linha de tratamento é disponível, ela tem que ser tratada, mas tem que ver a essência também, a raiz, a causa psíquica, a cósmica que a TPC coloca, a espiritual, porque tem alguma informação ali. É importante que ela seja explorada essa informação. Mas claro que cada um tem o seu tempo de ver a respeito, né? Primeiro vamos tratar ali, já que está doendo o meu físico, vamos tratar a dor física, tratar o que é importante, o que é urgente, né? Para daí você ver os outros pontos que também estão disponíveis, né? Não descartando nenhuma possibilidade para ver, tratar e entender o que está acontecendo, né? O Aline, então o ET usa a nossa energia para evitar a sua morte, para evitar morrer. Usa a nossa energia, porque sem a nossa energia ele morre. Essa é a Ele, crença do ET. ele usa a nossa energia para prolongar a existência dele. O ET, o extraterrestre, o alienígena, usa a nossa energia do humano encarnado para prolongar a existência do ET, do eu, né? Tipo, ele prolonga a existência dele. Ele não quer morrer, então ele vai, quanto mais puder usar a nossa energia, ele vai utilizar a nossa energia. Para evitar que o extraterrestre morra, na verdade, ele pega essa energia, mas qual é a característica, o problema do alienígena? Ele não quer progredir. O que seria progredir? É a outra perspectiva. Por exemplo, você quer evoluir, você quer ir para as outras dimensões, só que você não quer mudar. Progredir é mudar, é atualizar. Você quer se manter o mesmo, um arcturiano e um ser de nona dimensão, de décima. Mas na décima não tem mais raça, não tem mais uma característica só, porque você são todos os arquétipos ao mesmo tempo. Ou você é um arcano, você é só a sabedoria de todos os arquétipos. Então o alienígena, ele não quer progredir, ele não quer mudar, ele não quer aceitar que ele é imortal, ele não consegue aceitar isso. Por isso que ele quer evoluir. Por isso que o humano acredita que é mortal e que precisa evoluir, que nem o alienígena acredita que é mortal, porque o alienígena está dentro do humano. A gente tem um ET dentro da gente que acredita que existe um ser que é imortal, mas que está fora dele. Né? Por isso que ele se faz passar por um falso Deus, porque ele acredita num Deus verdadeiro que é imortal, mas não é ele.
Então, ele quer evoluir para chegar na condição de Deus. Só que ele não aceita progredir, dar um salto de consciência e perceber que ele mesmo já é esse Deus e já é imortal. E essa é a característica que o humano vive como um extraterrestre, né? Repete ou copia do extraterrestre. É um medo de mudar, de atualizar, de transformar-se, né? E saber que é um Deus criador. De criar, né? E daí tenta criar na matéria e diz, mas eu não consigo na matéria. Esse negócio de pensar positivo, que você cria, mas não é na matéria que se cria. Primeiro você tem que viver no plano multidimensional, aqui é só o resultado, o reflexo. Aqui você materializa as coisas, mas você tem que manifestar nos outros planos. Por isso que daí a pessoa diz, mas eu não consigo, isso é ilusão, isso é bobagem da nova era. Não, você vai nas multidimensões O que criar. é manifestar nos outros planos? Vamos dar um exemplo da construção de um prédio. Para que um prédio seja construído, primeiro um arquiteto, a pessoa que comprou o terreno, o pessoal da engenharia, ele imaginou o espaço, a estrutura, a construção de um prédio. Então, isso já é criar outros planos. Primeiro você usa a sua imaginação, alguns colocam comumente, mas você usa a sua estrutura de visualização. Talvez a gente pode colocar isso enquanto visualização. Você está criando o prédio antes dele ser construído, ele foi pensado a respeito, imaginado a respeito. Isso seria um criar. Porque primeiro, porque não tem como. Ah, agora eu cheguei e quero construir. Chega tipo Pego os areia, engenheiros, tijolo e vou construindo. Não dá, vai né? chegar os engenheiros, os mestres de obras, agora construa. Tá, mas eu preciso da pessoa que imaginou para daí fazer o desenho, daí fazer todo o processo de construção. Mas porque só ter, tipo, areia, cimento, as pessoas que fazem, tipo, não vai sair. Ou seja, ele já está projetado, como projeção de consciência, já está projetado, está manifestado num papel, numa escala menor, ou numa maquete. Mas ele está manifestado, imaginado, visualizado, aí projetado, seja em papel, seja em maquete, 3D, para se materializar, para acontecer na terceira dimensão da fisicalidade. É isso, né? Isso, e tudo é, primeiro, Um casamento, um filho, uma é festa, um tudo, trabalho tudo é antes imaginado, vamos colocar essa palavra, visualizado, né? visualizado, idealizado, tipo, tudo passa pela nossa percepção, pela nossa consciência. Então, tipo, de forma consciente a gente manifestou aquilo, para depois aparecer na dimensão com o nosso corpo, física, mas a gente manifesta. Quem é que manifesta? Porque se eu vou visualizar a casa dos meus sonhos, mas eu vou dizer, mas eu não tenho grana para isso, ou não tenho tempo, ou eu não vou conseguir, ou vou ter que comprar o terreno, eu não tenho terreno, onde é que eu vou pôr essa casa? Quer dizer, quem é que visualiza? Essa mente que duvida, que acha que não consegue, que é incapaz? Ou como um arquiteto, uma engenheira, consciência que consegue visualizar e não precisa duvidar, porque sabe que você é capaz de visualizar isto e manifestar As para que se duas, materializa, né? as duas fazem a materialização. As Se duas. você duvida da sua materialização, você vai ter algo que não é exatamente como você gostaria, que é aquela casa dos sonhos. É uma casa, simplesmente, que você está ali para cumprir a função para você morar. Porque você duvidou, você limitou a sua experiência. Você já visualizou ela limitada, ela pela metade, ela assim, capenga, como diz assim. É isso. Então você tem que estar com o teu corpo muito seguro, tá com essa parte nossa de alma, de essência mais criadora, que realmente sabe que é É, criador, que é capaz, que tem essa habilidade de visualização. tá, mas agora veio a pergunta, mas é tão simples assim, eu só imaginar uma casa dos sonhos, ela vai ser construída? O que acontece quando você idealiza? Você idealizou, você trouxe e você vai encontrar mecanismos na parte, vamos colocar agora a terceira dimensão, que você faça, tipo, é um trabalho, às vezes é uma herança, são mecanismos que você vai
trabalhar em você para que esse dinheiro, para essa casa, venha, apareça, essa casa dos seus sonhos fique disponível. É tudo isso de forma. Não é imaginar e ficar parado, é imaginar e tomar ações de forma intuitiva para que o meio proporcione que você chegue ao seu sonho, objetivo, porque você vai estar trabalhando. Trabalhar é tipo, vai estar se mexendo, Fluxo, movimento. vai fazer com que o fluxo aconteça. Porque não é imaginar e, pô, apareceu. É fazer o fluxo acontecer. Você entende o que você quer, eu quero aquela casa dos sonhos, agora o fluxo vai fazer, agora aquela casa dos sonhos vai fazer com que o fluxo aconteça e o dinheiro venha, da forma mais inesperada, às vezes pode ser, apareça. Mas é tipo, ou às vezes é você, tipo, receber uma grande proposta de trabalho em outro local, você agora está trabalhando com o que você ama e vai ter um grande É fluxo uma, de dinheiro. É tipo, é uma sinergia, é um fluxo. Vem um outro exemplo também, desculpa, assim, mas você encontrou a casa dos sonhos, de repente está construída ali, a pessoa está saindo de casa. Aí você diz, nossa, que legal, essa era a casa dos meus sonhos. Aí a pessoa diz, você quer vir morar? Porque eu acabei de receber uma proposta para ficar 2 anos na Índia. Você não quer ficar 2 anos morando aqui em casa? Você entende que isso é a sinergia, essas são as sincronicidades. Você está no momento certo e a pessoa estava de bom humor e disse, pô, você é a casa dos teus sonhos, olha que legal, eu não quero deixar essa casa com alguém que não vai cuidar dela. Eu quero deixar com alguém que vai cuidar. E está ali a casa de vidro, com as janelas, com as paredes, sei lá, como você gosta, assim, tipo, né, uma arquitetura, um jeito teu, ou de madeira, como você gosta. Então, existe várias e várias maneiras de você realizar isso. A materialização é a consequência da manifestação. Existem várias, várias maneiras de você manifestar isso. Visualizar e manifestando assim. Ou seja, você não fica em casa esperando, né? Você sai, você procura, você anda, você segue a intuição. Tá certo, Camila? eu também um exemplo que você recebeu uma proposta de morar, cuidar da casa durante 2 anos. Você morou, foi o suficiente, você falou, mas eu estava idealizando demais essa casa, eu só queria ter um canto mais quietinho, um canto só meu, mas não necessariamente esta casa. Tipo, eu gostei da experiência, foi válida, mas percebi que não, não quero mais, ou não é para mim, não botar também este sonho, essa idealização de forma rígida. Tipo, o que eu sempre sonhei, o que eu sempre quis, agora eu tenho que me manter nisso. Não. É o que agora? Você vai mudar, você vai se atualizando, então perceber o que é válido para você, até quando é válido para você também. O que e até quando é válido para você. Não se prenda à rigidez dos seus sonhos também, da sua idealização de vida, porque elas vão mudando. Com o decorrer, conforme você vai experimentando mais a vida, elas vão mudando. E não tem um certo e errado, tem fases da vida e você vai aproveitar a fase da vida de forma diferente. A única possibilidade para progredir é fazer a experiência, ou passar pela experiência que a gente veio viver aqui, ou buscar aqui na Terra. Então, basicamente, o aspecto da religião também vai mudando para a humanidade. Não era o homem que precisava de Deus. Hoje em dia a gente não vê assim. A gente vê que é Deus que precisa do homem. Porque se o homem não estiver presente, o Deus morre. Se não existe o ser humano, o Deus morre. Porque Deus é a adoração, alguém está dando energia, adorando esse Deus. Se não, se você aniquila todos os seres humanos na Terra, o Deus morre também, junto com o humano, porque não tem nada que alimente esse Deus. Então isso prova como Deus é o único dependente do humano, né? Então, isso também está escrito nos mitos. O mito é a representação da realidade. O mito é a representação da realidade. A história que é escrita, os livros, não é a realidade. A história escreve quem venceu, quem tem grana, quem está no topo da pirâmide, vamos dizer assim. Né? A história é contada, mas o mito é uma percepção de vida, da realidade. A história
é historicista, ou seja, ela muda com o tempo. Uma hora você vê de uma maneira, outra hora você vê outra. Uma hora um ser é o herói do país, outra hora ele foi o malvado do país. Porque a gente não estava vendo exatamente todos os aspectos, estava vendo só um aspecto. Ah, não, mas por trás esse ser estava mentindo, estava fazendo um monte de coisa que a gente não sabia. Então você passa de herói para vilão. Então a história ali está contando uma coisa, 10 anos depois está contando outra, 1000 anos depois você tem uma outra perspectiva, né? Então, o que o ser humano faz aqui? O ser humano junta a parte mental, espiritual e anímica. Junta mente, o lumínico e o corpo energético. Junta o corpo físico, o energético e o lumínico. Assim ele se reencontra. Assim a gente volta a casa ou volta ao início de ser uma consciência integrada, completa, plena ou íntegra, né? Então, a gente está aqui, a gente viveu essas 3 partes separadas, uma quase não sabendo da outra, o lumínico quase não entra em contato com o energético, né, o mental, o emocional, que tem dificuldade o físico de entender, opa, espera aí, o que eu estou fazendo? Terceira, quarta, quinta, sexta dimensão, sétima, né? E daí, quando a gente vive essas 3 partes, a gente começa a integrá-las, a alinhá-las e a se preencher desse que começa a surgir dos 3, que é o holismo, que é o todo, né? Que é a nossa consciência integral, a nossa essência, né? Então, nessa condição, não tem mais nenhum comandante dentro de você, ou alguém que te governa, um eu governado, que é o ego. Não tem mais o eu governado, alguém está comandando você. Você é comandante de si mesma. Né? Então não tem nenhum extraterrestre, um arquétipo que vai querer nos comandar, né? A gente não vai mais se preocupar com os políticos, com a política, com a guerra, porque é a gente que está no comando integrado, unido. Então a gente não vai dizer que isso ali é a causa das coisas, as coisas que estão aparentemente fora, porque está tudo aqui integrado, unido. Então, isso que está fora é um espelho, é uma ilusão, é uma reconstrução de se eu vejo como uma parte minha inconsciente, praticamente. Né? A guerra é um ato meu de inconsciência. Mas se eu estou consciente, eu não vou mais fazer guerra. E se eu não faço guerra dentro de mim, eu não vou encontrar guerra fora de mim, que é a extensão de mim. O fora é a minha extensão, né? Então, a partir desse momento, a gente lembra quem a gente é. Então, toda essa ideia de falsificações do que a gente vê fora, todos esses traços, essas formas de viver, esses mestres, tudo que existiu até agora começa a se desmoronar, se desfazer. Então, a nossa pesquisa, né, ao perceber o alienígena, a gente não estava estudando alienígena, a gente estava estudando a gente mesmo, estava entendendo como a gente funciona. Aí, qual é a informação mais importante? A cereja do bolo, toque final. A cereja do bolo, a descoberta maior nossa, depois de muitas sessões, é que nós somos os criadores do universo. Nós, as pessoas que estão aqui com o corpo físico na Terra. Essa informação vem através da hipnose profunda, porque quando a gente colocava alguém em estado expandido de consciência, que é a hipnose, você encontra a alma dessa pessoa, você encontra a essência dessa pessoa. E a essência conta o quê? Ela conta essa informação mais importante de todas, que para ela é muito simples, né? Que é quando não tinha ninguém no universo. Como nasceu o universo? Ela contava que tudo o resto, tudo que surge, que tem matéria, planeta, estrela, surgiu depois. Ou seja, que a alma estava ali, a nossa essência estava ali no nascimento deste universo que a gente chama físico, material, que tudo surgiu da gente. Porque a alma vai até esse momento. Né? Na TPC, eu falei,
Vamos mergulhar para ver o que acontece. E a gente mergulhou e a gente viu, nossa, o universo está nascendo, estou vendo o Big Bang, eu estou vendo o início da criação. Por quê? A gente consegue isso? Porque a gente estava ali, porque a gente é os seres que estavam se manifestando, se visualizando enquanto universo, ou seja, criando nós mesmos o universo. Então a gente mostrou para os ETs, para os alienígenas que ali estavam, que nós conseguimos, a partir da nossa parte essencial de consciência, ver a nossa criação, a nossa existência, a existência do universo, da gente mesmo, né? E foi interessante, porque ali eles compreenderam por que nós temos capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, além do tempo, né? De estar em todos os lugares, né? Ou de viajar, basta imaginar, fazer uma contagem que a gente ali está. Não tem passado, presente, futuro, não tem linha de tempo que nos prende. A gente pode acessar todos os tempos, todas as linhas, todos os eventos, inclusive a criação, a autocriação do universo material. Então, isso aconteceu também, né, nas hipnoses do Conrado Malanga, assim como nas da TPC, né? Nos nossos estados de consciência expandida, a gente chega a viajar entre os universos, sendo os universos, vendo a criação dos universos. Então, essa parte anímica conta nesses momentos que somos nós que criamos o universo. Aí, a alma conta a coisa mais importante para a gente entender nesse momento da nossa vida. Que nós viemos aqui criar nesse universo, a gente veio criar a realidade desse universo para fazer a única experiência que falta para a consciência. A consciência não conseguia entender, antes de criar o universo, criar a separação, não conseguia entender a dualidade. Que a consciência é sempre o todo. Então, a grande dificuldade, a única dificuldade que a consciência tem, na verdade, a única, é experimentar a dualidade. Então, ela precisa inventar, criar algo muito surpreendente para existir a dualidade. Ou seja, ela precisa esquecer que ela é o todo para se separar de si, porque qualquer parte minha que eu separo de mim sou eu. Então não tenho como eu fazer experiência de separação, de dualidade de dois, se sou eu, o todo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um universo que eu esqueço quem eu sou, para experimentar algo que aparentemente não sou, ter a sensação de separação, de dualidade, uma sensação do outro, de um outro, de uma outra parte minha, né? Então, eu preciso me separar e eu preciso ter esse esquecimento para fazer essa experiência. Né, para inventar, criar essa experiência, né, para poder vivenciá-la. Então, a consciência pergunta: o que significa ser dois? Ela não sabe o que é ser dois. Ela não sabe, não tem como saber, é impossível. Né? Então, a consciência, inclusive a consciência não sabe tudo, porque para saber precisa ter a divisão, porque você é. Não precisa saber nada. Você é tudo. Então, a consciência basicamente não sabe nada. Por isso que a ideia de um Deus é o ignorante. Deus é o que precisa criar algo para existir criação e adoração. Então, a ideia de Deus é que eu não sei, que é a ideia de Demiurgo, por exemplo, que é o ser incompleto, o ser pela metade, porque eu estou dividido, eu preciso saber, eu preciso. Quando a gente diz que eu preciso me fractalizar para ter experiências, é porque eu sou inexperiente. Então, se eu acredito num criador que se fractaliza para ter experiências, é porque eu, criador, ou este criador, é inexperiente, é ignorante. Então, ele precisa aprender, evoluir e ter experiências. Então, quem está evoluindo é esse ser que é ignorante e inexperiente. Então, o conceito de Deus é ser ignorante e inexperiente. Deus significa ser ignorante e inconsciente, incapaz, né? Daí ele se divide para evoluir, para ser capaz, para adquirir experiência, adquirir sabedoria. Que
você como consciência, tu não sabe nada, porque você é. Você não precisa saber, você é. Então precisa criar essa ideia de mente, de separação, né? E a mente é uma consciência limitada, uma consciência pela metade, uma consciência dividida ou separada, né? Tanto que daí tem mente superior, inferior. Então, a consciência, o que ela sabe é sobre si mesma, que é o todo. Mas não sabe o que quer dizer ser dois ou ter algo fora. Porque você é sempre única na unicidade. A única maneira da consciência preencher essa lacuna grave, que quando ela se pergunta, quando a gente como consciência pergunta o que é ser dois, o que é ser um outro, né? Quando se questiona, já começa a criar. Ou seja, se eu preciso saber algo, que eu quero experimentar algo que eu ainda não sei, eu me sinto imperfeito, eu vou buscar a perfeição na divisão. O inverso também, eu sou perfeito e vou buscar a imperfeição para entender a minha perfeição, dá no mesmo. O que importa é que o que a gente fez foi fazer a experiência do viver. Experimentar a vida. A experiência da vida é uma experiência dual. A experiência do viver é uma experiência. Respiro, quando paro de respirar, morro. A experiência do bem, do mal. Estou ligado, estou desligado. Né? Essa é a experiência do viver grande, o pequeno, da comparação, da separação, da divisão. Então, se a gente olhar em volta, tudo é uma experiência de vida. Está tudo como uma sensação de separado. Está tudo separado da gente. Um livro é uma separação, uma mulher é uma separação de um homem, de um filho, de um pai. Tudo tem uma qualificação, né? Um adjetivo. Um lugar, um é diferente do outro. Então, tudo que existe aparenta ser dual, ser separado. Por quê? Porque nós criamos a dualidade. Nós criamos a separação. A gente criou esse teatro do finito e do falso, ou do construído. A gente criou esse teatro finito, que tem limitações, que tem dualidades, que aqui acaba um, aqui começa o outro lugar, aqui acaba uma cidade, aqui começa outro, aqui acaba o Fábio, ali começa a Camila. Então, a gente criou esse teatro do limitado, da separação, que a gente chama de holograma, né? Matriz. Só isso para entender uma coisa que a gente não conseguia entender, que a gente quis entender e que no final de todos esses jogos, essas peças de teatro, essas representações, é para compreender que a morte neste universo mesmo não existe. Porque a morte é dual. Mas a única maneira para compreender que a morte não existe é vivendo a experiência da morte. Você tem que experimentar a morte do corpo, porque naquele momento que morre o teu corpo é que você compreende que você não morre. Por isso que a gente veio passar a experiência da morte, viver a experiência da morte, que é bonito, né? Viver a experiência da morte. Porque no momento que você morre, você compreende que você não morre. Porque nesse universo a morte não existe. Ela não contém, ela não está aqui. A morte não existe nesse universo porque a consciência é eterna. E o extraterrestre que está aqui, ele tem a parte mental, a parte espiritual, mas ele não tem essa parte de essência, ou ele acha que não tem, que essa parte de essência é que sabe, que contém, sabe, que experimenta, que tem a informação que a morte não existe, que é eterno e infinito. Se o alienígena não consegue acessar que ele é eterno e infinito, ele vai ter medo da morte. Então, para o alienígena é como se estivesse faltando esse algo. A imortalidade, a consciência, a informação da imortalidade. Né? Então, o alienígena tem medo de morrer e, para não morrer, ele suga, ele absorve a nossa energia e tenta estudar a gente o tempo inteiro, ter a informação sobre o que é a imortalidade. Então, esse era o aspecto fundamental da pesquisa de 30, 40 anos da equipe do Conrado Malanga. Aí,
o comportamento humano, às vezes, é assim, é culpa do diabo, é culpa do Deus, cai um tijolo no pé, mas porco Deus, né, como se diz na Itália, ou eu digo, Deus quis que caísse esse tijolo no meu pé, ou eu xingo Deus, ou eu digo que é o diabo, né. Então, eu posso dizer assim, caiu o tijolo no meu pé, doeu, Deus está me punindo, né. Então, isso que diz geralmente um religioso, um católico, um crente, um separatista, né. Mas não é isso, é você que é o criador do universo. Então entenda que quando os humanos, tem humanos, nós dizemos isso, que somos nós os criadores do universo, tem muito ser separatista, absolutista, crente, que fica indignado, que fica louco com isso. E daí a gente começou a estudar por que, que as pessoas têm tanta aversão a serem criadores, a serem criadores do universo, a não verem que o que caiu no teu pé é algo de fora, uma punição, uma culpa tua, ou alguém que quer te fazer o mal, né? Por que que você não se vê como eu participando dessa criação, como uma criação minha? Porque todas essas pessoas, elas são forçadas a acreditar no que o outro diz, no que o programação diz, a ancestralidade diz. E daí essas pessoas dizem assim: "Isso aconteceu para me punir, porque não é responsabilidade minha". Se eu acreditar nisso, eu preciso desistir do fato de que eu sou responsável. E se eu desistir do fato que eu sou responsável por isso, tá tudo bem. Eu aceito essa vida separada. Mas, se eu começo a perceber que eu sou responsável, ou eu assumo a responsabilidade do que me acontece, o meu pé estava ali neste momento, o tijolo eu vi que estava ali, ele caiu, tem que assumir a responsabilidade, eu deveria ter tirado o pé antes, ou durante, ou depois que caiu o tijolo, tudo bem, eu assumo a responsabilidade que caiu o tijolo, que doeu. Isso é assumir a responsabilidade total da nossa vida. E se eu assumir a responsabilidade da minha vida, eu vou ter que aceitar que eu sou o criador do universo de forma inconsciente. Por que de forma inconsciente? Porque se eu fosse o criador do universo de forma consciente, eu vou dizer, agora vou materializar, visualizei uma casa, surgiu a casa. Não, eu não sou onipotente, eu não tenho a potência do imediato de fazer isso. Quer dizer, eu não acredito que tenho, né? Então, por quê? Porque aqui, nesse plano que a gente está, a gente vem como criador inconsciente. A gente escolheu. Por que será que a gente escolheu ser criador inconsciente? Porque eu não poderia fazer uma experiência correta, uma experiência válida, se eu fosse criador de tudo. Como é que eu ia experimentar o tempo e a morte e a dualidade se eu dissesse, agora surgiu uma casa, a casa surgisse? E não ia. Eu simplesmente, se eu sou criador do universo, eu digo, eu sou imortal. Pronto, eu sou mortal. Pronto, eu sou mortal. Mas, e viver essa experiência, né? Então, eu estou criando tudo, mas eu não consigo criar a imortalidade. Só viver a experiência da imortalidade. Porque eu posso dizer, eu sou mortal, tá? Mas o que que acontece? Não, eu preciso ser inconsciente para ser imortal. Eu preciso esquecer, eu preciso me separar. Porque assim, se não é experiência, assim, junto oxigênio com hidrogênio, forma água. Mas se eu já sei que o oxigênio com hidrogênio forma água, vai sempre formar água. Se eu juntar 3 hidrogênios com oxigênio, vai formar outra coisa. Se eu souber já o que é, eu falseei a experiência. Por que que eu falseei? Porque eu sou criador. Então eu já sei o que que é, né, ou seja, eu já sou o que que é, não é que eu sei, eu sou, né. Falando em formas mais simples, uma experiência só é válida quando eu não sei o resultado, porque senão não é experiência. Quando eu vivo ela, quando eu passo por ela. Se eu já sei o resultado ou se eu já passei por ela, não é experiência. É só exercício. Estou fazendo de novo. Então, como eu, consciência, qual é o único desafio nosso?
é criar inconscientemente. Por isso que a gente inventou o inconsciente coletivo, o inconsciente individual, o lado inconsciente que cria, ou a gente separou a sétima dimensão, o lumínico. O nosso ser lumínico observa as nossas criações mentais, energéticas, emocionais. Por que observa e não estar aqui alinhado, pleno? Por causa da experiência. Se ele tivesse, não teria experiência. Que você já é o todo. Como é que você vai experimentar se você já é esse todo, já sabe todos os resultados, né? Então você tem que esquecer, tem que se separar para fazer essa experiência, para viver essa experiência, da afinidade, da limitação, né? Então você tem que esquecer que é uma experiência onde você já sabe o resultado, você tem que esquecer o resultado. Você tem que esquecer que você é eterno e infinito, para ter medo da morte. Então é como se o ET também estivesse escolhendo isso. Ele ainda está na fase do esquecimento. Então ele acredita na morte, então ele tem muito medo. E daí ele tenta, através do humano, manter-se vivo, né? Então você tem que esquecer que você é infinito, você é ser finito, experimentar a separação. Você inconscientemente cria fora de si aquela parte que está dentro que não consegue entender o que é isso. O que quer dizer com isso? Que o outro não é uma outra pessoa, é sempre você. É a tua parte na qual você tem que se confrontar. Por isso que eu, como homem, me confronto com a outra parte minha, que é Camila mulher. Por isso que homens se confrontam ou se complementam com homens e mulheres. Por isso que há sempre uma complementaridade. Porque eu esqueci, porque eu me separei, mas sou eu. Então eu confronto com a minha outra parte para viver a experiência de quem sou, dividido unido, ou seja, quando eu completo a experiência do esquecimento e da separação, eu me complemento, me unindo. É isso. É delicado isso. Explicar de uma maneira simples. Há que ser dito simples de 4 formas diferentes. Porque a gente diz que a gente escolheu esquecer. Mas quem escolheu esquecer? Eu não quero esquecer, a gente está tentando lembrar o tempo inteiro. Mas talvez o meu corpo de sexta não queria esquecer chegando na quarta. Mas o de sétima não tem esquecimento, porque já sabe tudo. Então, de sétima, quis esquecer. Ou quis ficar ali para olhar o de sexta e o de quinta com livre-arbítrio. Ó, te dou toda a liberdade, vai, meu duplo holográfico. E a gente daqui olha o duplo quântico, que é tudo, que é o qualum, que sabe tudo, que tem tudo, mas não é para eu ser aquilo. Porque se é para eu ser, eu já sou aquele todo. É para eu ser esse duplo holográfico, é para ser Fábio, dividido, o homem, me unificando, me complementando com a outra. E este unificar, eu chego ao meu lumínico e pergunto para mim mesmo, eu sinto em mim mesmo, é hora de unificar sendo todo? Aí eu vou responder, mas você já é. Mas eu sou mesmo sendo homem, Fábio? Sim, você é Fábio, você é homem, você é Camila, você é mulher. Não precisa achar que tem que voltar a casa para ser lumínico. É trazer o lumínico para onde você está. É isso que você está fazendo na prática. Você é criador do universo aí onde você está. E o que é delicado? Para aquela pessoa que não sabe do lumínico, vai dizer, olha, então vai aparecer na minha frente uma casa de vidro. Não aparece. Por quê? Por que que não aparece? Porque você está aqui vivendo a experiência da criação inconsciente, ou seja, quem tem consciência que está criando é o teu lumínico ou o teu energético. Mas isso aqui que você acabou de falar é a tua mente. É o teu eu inconsciente. Então não vai surgir agora, mas pode surgir amanhã. Pode surgir daqui 1 minuto. Pode surgir daqui 1 ano. Aí depende de como você visualiza e cria essa casa no plano de criação. Não no plano, no teatro, no espelho. Você precisa construir o cenário, ou seja, projetar o cenário, ou seja, visualizar o cenário. Então você tem que se reconhecer como ser que é visualizador, para o corpo físico conseguir encontrar ou criar ou construir essa casa. Quando eu digo você é criador, eu digo você em todas as dimensões, não dá para ser só nessa, separado. Quando você estiver separado, você não vai
ser criador consciente, vai ser inconsciente. Então não vai ser imediato, não vai ser instantâneo. Que você está criando a separação, o tempo, a distância. Você está criando que precisa 2 anos para conseguir uma coisa, ou 2 anos para ter telepatia, ou 1 semana para conseguir o dinheiro para alugar uma casa. Você está criando o tempo, porque você veio para criar isso justamente. Você criou a separação. A gente criou a separação, criou a distância. Né? Então a gente está criando tudo. Estou criando a dificuldade. Não é dificuldade, é tempo, é distância. Dificuldade é um julgamento que não é necessário. É só ver que você está criando a distância com essa manifestação disso que você quer que surja instantaneamente. Mas se você entrar em estado profundo de consciência, vai surgir na tua frente na hora. Só que o teu corpo físico não vai usufruir, porque você está usufruindo a partir do teu corpo energético, de sexta. Na sexta você criou, tá ali, na hora você sente. Tô com dor nas costas. Conta até 3, desaparece na hora a dor. Tô com calor. Então no 3 você vai estar num lago gelado. Pronto, já estou gelado. É muito simples, é na hora. Só que aqui não é na hora. Então ali você é criador. Aqui você é criador. Só que aqui, dentro da criação que você já está experimentando, aceitou experimentar, que é de tempo, que é de separação, que é de inconsciência, uma criação com tempo, com separatividade. Qual a fórmula mágica? Camila vai trazer a fórmula mágica de explicar isto, que a gente vem fazer a experiência do esquecimento para lembrar que não somos separados, fazendo a experiência da separação. Um ponto da experiência de esquecimento é que quando você vai encarnado na Terra, você só tem acesso, basicamente, inicialmente, ao corpo de terceira, que é esse corpo físico, e ao corpo de quarta, que seria o seu mental. Basicamente, você esqueceu de outras corporalidades, de quinta, sexta, sétima dimensão. E ao você esquecer, você esquece também que você é criador, e você é criador em todas as dimensões. E a criação consciente se faz quando você se recorda desses outros corpos e você retoma a unificação desses corpos. Eles já estão disponíveis, mas a criação consciente ela fica disponível quando você recorda que tem outros corpos. Até então, ela é inconsciente. Esses corpos de criação, quinta e sexta, eles estão ativos em você e eles estão criando de forma inconscientes. Por isso não é tão simples materializar algo na terceira dimensão, porque esses corpos não estão unificados, esses nossos outros corpos de existências, a gente nem se dá conta da existência deles. Então, como a gente vou materializar o negócio instantaneamente? Não tem como. Primeiro é consciência, esse conscientizar, tem outros corpos, agora eu tenho que quase que ter um certo domínio sobre outras corporalidades, que nem eu tenho um domínio sobre o meu corpo de terceira. Eu cuido do meu corpo, me alimento adequadamente, faço atividades físicas, cuido da minha parte psíquica, mental, para manter esse corpo adequado para minha existência terrestre. A mesma coisa é fazer com o corpo de quarta, de quinta, de sexta. Você tem que cuidar desse corpo, manter esse corpo habitável também para sua existência, porque você está existindo ali, você está criando ali também. Mas se a gente quase que desleixa desse corpo, se não dá importância para essa existência, para as nossas existências em outras corporalidades, como eu vou querer criar de forma consciente? Como eu vou querer manifestar algo, né? Nem criar, porque criar a gente está sempre criando de forma inconsciente, mas como eu vou querer manifestar algo de forma consciente? Se eu pensei na existência de outras corporalidades, basicamente, só para deixar claro, assim, eu quero criar uma casa, eu estou pensando numa casa muito bonita, certo? Dos meus sonhos. Mas eu só estou com o meu corpo ativo de terceira e de quarta dimensão. Eu vou conseguir só fazer a parede da casa, uma paredinha da casa, porque para ter toda a estrutura dessa casa, eu preciso dos meus outros corpos ativos também. Eu consciente acessando esses corpos, ou eu sabendo da existência, unificando com a minha corporalidade.
tendo o corpo de quinta, sexta, sétima e outros corpos, eu consigo fazer outras paredes na casa, eu consigo fazer o teto, fazer o telhado, então eu consigo construir essa casa, não só fazer uma parede da casa se eu tô com o meu corpo de terceira e quarta. Por isso é tão difícil essa materialização, mas eu não consigo ter o que eu desejo, o que eu sonho, porque você não tá unificado, você não tá consciente com outra corporalidade. Então não é nem estar consciente, porque a gente sempre cria de forma inconsciente, mas é saber pelo menos, ou pelo menos esse processo de autoconhecimento. Eu sei de outros aspectos meus, além do meu eu que eu tô conseguindo tocar, porque não necessariamente eu vou tocar nesse meu eu vou sentir esses meus eus, eu sinto esses meus outros corpos. Eu sinto a existência deles, eu sinto eles se unificando a mim, eu sinto a sutileza que cada corpo tem na minha existência, eu sinto os colocar enquanto benefícios de eu estar consciente dessa corporalidade, porque sou eu. É como se eu esquecesse parte de mim. Se eu não estou com essa minha corporalidade, é como se eu tampasse uma visão minha, um olho meu, eu enxergasse só com um olho, mas eu tenho esse olho disponível. Mas por que eu estou com esse meu olho tampado, sendo que ele está disponível? É porque eu não estou nem me dando conta que eu estou tampando esse olho, eu não estou nem me dando conta que eu tenho um corpo de quinta e de sexta dimensão. Ó, eu tenho um corpo de quinta e sexta dimensão. E olha só como eu consigo ver mais amplo tudo que está disponível para mim. Quando eu estou enxergando só com o corpo de terceira e quarta dimensão, eu estou vendo um pouco limitado. Pode até fazer a experiência de colocar a mão em cima do olho e ver, tipo, tô vendo assim, consigo ver, mas estou vendo um pouco limitado, porque eu só estou com o corpo de terceira e quarta dimensão. Agora, imagina que ao tirar a mão do olho, você está com o corpo de quinta e sexta. Ó a percepção que a gente tem de forma tão ampla que eu tô com esse corpo de quinta e sexta e sétima dimensão, então eu consigo ver mais amplamente, eu consigo me perceber mais amplamente. E quando você consegue se perceber amplamente, seu processo fica mais simples, o seu processo do que você deseja fazer, do que você é, do que não importa o que você veio, né, o que você é, o que você deseja fazer, fica mais amplo, você simplesmente amplia o seu olhar. É uma diferença tremenda, uma diferença gigantesca. Com um olho tampado, você tem uma visão que você consegue ver, mas você não é tão simples. Eu quero olhar aqui, essa minha lateral, eu tenho que virar para enxergar. Eu não consigo ver o que está disponível para mim de forma tão simples. Mas quando eu tô com esses corpos ativos em mim, eu fico, eu virei o olho para ver, eu não preciso virar a cabeça por completo, eu consigo sentir. Parece que quando a gente tá com esses corpos ativos, que em quarta, quinta, sexta e sétima, a nossa intuição, ela fica aguçada, porque eu já consigo, a nossa sensibilidade, ela fica mais aguçada. Então, a nossa percepção de quem a gente é fica mais aguçada.